Luka Doncic faz 42 pontos e o Los Angeles Lakers consegue uma vitória bem tranquila sobre o Cleveland Cavaliers. A margem final ficou em 14 pontos de vantagem, o Lakers venceu por 127-113, mas isso aconteceu porque no último quarto o Cleveland teve uma vitória, olhando individualmente para esse quarto, superior inclusive a 10 pontos, essa margem chegou a ser enorme, cara. A real é que o Lakers foi dominante no segundo e no terceiro quarto, abriu uma margem muito grande e no último basicamente só administrou ela. Uma partida realmente sensacional do Doncic comandando mais uma vitória do Lakers. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre esse jogo aqui nesse vídeo, só antes pedir para você se inscrever e ativar o sininho aí para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos, tá? Ó, a atuação do Doncic. O Doncic dentro de 33 minutos teve 42 pontos, fez 5 rebotes e ainda deu 12 assistências, ainda teve 2 roubos de bola. O aproveitamento de arremessos dele foi 13 de 26, cravado 50% e ainda matou 6 bolas triplas. Lances livres ele teve 10 de 10, né? 100% de aproveitamento. Um jogo sensacional do Doncic, o Doncic que está firmemente nessa luta por MVP. Eu acho que ele não vai ganhar, eu acho que nessa temporada nem o Jokic vai ter muita chance. Eu acho que de fato vai ficar resumido entre o Wembanyama e Shea. São de fato os grandes destaques das duas melhores equipes da NBA, que é o OKC e o Spurs. Então, eu acho que vai ficar entre Shea e o Wembanyama mesmo o prêmio de MVP. Eu acho que o maior impacto defensivo da liga é o do Wembanyama e o Shea é o jogador mais regular da liga, né? O mais brilhante eu diria que é o próprio Doncic. Só que ele às vezes oscila, às vezes chega em momentos cruciais e desaparece, defensivamente é abaixo. Então existem algumas ponderações em cima do jogo do Doncic que façam com que de fato ele não se coloque entre esse top 2 grandes favoritos para ganhar o prêmio de MVP. Mas é uma temporada simplesmente sensacional. Em 34 minutos, basicamente, o cara fez 42 pontos e 12 assistências. Talvez seja o jogador com maior potencial de produção ofensiva da liga. Eu acho que dá pra dizer que, de fato, o Doncic é esse jogador. Ele e o Jokic, né? O Jokic também, a quantidade de pontos e assistências e rebotes também com regularidade do Jokic é bizarro. Mas enfim, uma atuação sensacional do Luka Doncic. Além disso, o DeAndre Ayton teve 18 pontos e 9 rebotes, fez um belo jogo, o aproveitamento de arremessos foi muito bom. O Jake LaRavia teve 14 pontos e 7 rebotes, também fez um belo jogo, teve 100% de aproveitamento nos arremessos, agregou bastante o LaRavia. O Austin Reeves teve 19 pontos, 6 rebotes e 4 assistências, agregando também. E o LeBron, para fechar os titulares, teve 14 pontos, 5 rebotes e 6 assistências. A real é que o LeBron não precisa mais ser esse cara que caça estatísticas, né? Ele hoje é muito mais um jogador que ajuda no funcionamento desse time do Lakers. O Doncic é o protagonista. Não tem por que o LeBron querer caçar estatísticas, porque o Doncic já faz isso naturalmente, sendo o protagonista do time do Lakers, né? Mas desde que o LeBron voltou, né, retornou para esse time do Lakers, ele voltou a funcionar melhor e foi aí que o Lakers entrou nessa grande fase, né? O Lakers vive um momento incrível. Não, eu tô já garantindo vaga direta para os playoffs. Acho que nos últimos 14, 15 jogos tem 11, 12 vitórias. Então é uma fase realmente muito boa do Lakers. E desde que o LeBron retornou, né, que ele chegou a desfalcar alguns jogos, o coletivo desse time do Lakers melhorou bastante. Os números do LeBron não estão sendo incríveis, mas o funcionamento do time está bem melhor, né? Vindo do banco dá para destacar também o Hashimura, que fez 14 pontos, né? Ele que era titular desse time, mas o LaRavia foi um cara que foi ganhando cada vez mais espaço ao longo da temporada, a ponto de hoje, né, já nesse fim de temporada regular, o LaRavia ainda é titular desse time, né? Vale destacar, não teve o Marcus Smart nesse jogo, né? Se tivesse o Smart, eu acho que o LaRavia seria reserva e o Smart o titular. Ou às vezes até o Smart viria do banco, né? Não sei, às vezes varia essa formação inicial do Lakers. Enfim, e aí olhando o lado do Cleveland Cavaliers agora. O maior pontuador dos titulares foi o Jarrett Allen, que teve 18 pontos. Teve um aproveitamento incrível, 9 de 11 nos arremessos. Fez um belo jogo, e olha que ele jogou menos de 20 minutos. Belo jogo do Jarrett Allen. O Harden teve 17 pontos, mas não pegou nenhum rebote e deu apenas 3 assistências. Né? Na produção coletiva ele não entregou tudo que se espera, né? A pontuação dele, o aproveitamento de arremessos ficou liberando 50%, mas nenhum rebote e apenas 3 assistências para um jogador do patamar do Harden é bem abaixo. No geral, o Lakers foi bem superior, né? Que eu falei, no segundo e no terceiro quarto, o Lakers destruiu. Olha essa comparação aqui, ó. No primeiro quarto, o Cleveland venceu por 34-32, muito equilíbrio. Mas olhando para o segundo quarto, o Lakers venceu por 33-19, já é quase 15 pontos de margem só dentro desse quarto.
E no retorno do intervalo, o Lakers venceu por 45-30, 15 pontos de margem. Então, basicamente, só entre o segundo e o terceiro quarto, o Lakers colocou quase 30 pontos de vantagem em relação ao Cleveland. E aí, no último quarto, o Cleveland venceu por 30-17. Né? Ficou basicamente uma margem positiva de 13 pontos para o Cleveland no último quarto. E mesmo assim, o Lakers venceu por 14. Né? Se não fosse esse último quarto, o Lakers teria vencido por 27 pontos de margem. Então, é por isso que nenhum jogador do Cleveland chegou a sequer 20 pontos. Né? Chegou na metade do jogo e já estava definida a parada. Né? O Cleveland, que desde que o Harden chegou, teve uma boa melhora, um time que é mais forte. Tem um quarteto que tem um potencial muito grande de produção, né? Como é o Jarrett Allen, o Mobley, e aí o Donovan Mitchell e o Harden. Mas dentro desse jogo, o Lakers foi muito melhor, né? Enfim. O Max Strus, que retornou recentemente de lesão, ele fez uma partidaça contra o Miami Heat, ex-time dele, né, esses dias atrás, onde ele matou 8 bolas triplas, inclusive. E nesse jogo daqui, ele fez 11 pontos, matando 3 bolas triplas, que é a grande especialidade dele. O Donovan Mitchell decepcionou, fez apenas 10 pontos, 3 rebotes e 6 assistências, mesmo assim foi o maior assistente desse time do Cleveland. Ele que teve 4 de 10 nos arremessos. Somados, o Harden e o Donovan Mitchell fizeram 27 pontos. Os dois principais jogadores do Cleveland somados fizeram 27 pontos. Só o Doncic fez 42, que é quase o dobro disso. Então, aqui já fica muito retratado o impacto que o Doncic teve dentro do jogo, né? Só para ter uma ideia, a soma de todos os titulares do Cleveland deu 62 pontos. Só o Doncic fez 42, né? Então, é realmente espetacular o que o Doncic está jogando. A produção ofensiva dele é incomparável. O Mobley teve 6 pontos, 4 rebotes e 4 assistências, mais um que ficou discreto. No geral, o time titular inteiro do Cleveland, acho que dá para dizer que só o Jarrett Allen produziu de forma ok. O resto todos bem abaixo. O Harden e o Donovan Mitchell principalmente deixaram bem a desejar. Vindo do banco, dá para destacar o Thomas Bryant com 14 pontos e 6 rebotes, ele agregou vindo do banco. O Tomlin teve 9 pontos, mas foi 4 de 9 nos arremessos, aproveitamento abaixo. O Keon Ellis agregou com 7 pontos, o Proctor agregou com 10, além de 4 assistências, e o Dennis Schroeder, ex-Lakers, hoje é reserva nessa armação desse time do Cleveland, fez 9 pontos, 3 rebotes e 3 assistências. Fechando assim com essa vitória do Lakers. No geral, quando você tem um Luka Doncic em quadra que te entrega 42 pontos e 12 assistências, com aproveitamento de arremessos bom, né, 50%, nos lances livres sendo 100%, né, e fazendo tudo isso com menos de 35 minutos de quadra, é muito difícil de parar, né. Do lado do Cleveland Cavaliers, que nem eu falei, dos titulares só o Jarrett Allen entregou o que a gente espera dele. O Donovan Mitchell é muito apagado, né, ele nem arremessou tanto. O Harden com aproveitamento de arremessos ruim. O Max Strus foi mais ou menos. E o Mobley muito discreto, não chegou nem em 10 pontos. Né? Quando você tem o Mobley, o Donovan Mitchell e o Harden tão abaixo em relação ao que eles podem, é difícil o nível desse time do Cleveland permanecer alto. Né? No geral, o segundo e o terceiro quarto foi o que nortearam essa vitória do Lakers, onde colocou uma margem de quase 30 pontos à frente. Né? Enfim, mesmo com o Cleveland conseguindo vencer o último quarto por mais de 10 pontos, olhando individualmente para aquele último quarto, né? A margem final ficou de 14 pontos de vantagem para o Lakers, né? Então, de fato, o Lakers foi bem superior. E é por isso que saiu com a vitória. Eu acho que olhando para a pós-temporada, o Lakers pode sonhar com coisas grandes, porque tem o Doncic voando, um dos melhores jogadores da liga, talvez ofensivamente o melhor jogador da liga. Tem o LeBron, que é um dos maiores da história, o Austin Reeves, que joga demais, você ainda tem ali o Marcus Smart, tem o Luke Kennard, que vem sendo um bom bancário, e por aí vai, o Lowry. Então é um Lakers porque pode sonhar alto. E o Cleveland, se for sonhar com algo, é nesse quarteto, né? Mobley, Jarrett Allen, Harden e Donovan Mitchell. Se eles atuarem nos playoffs como atuaram nesse jogo, o Cleveland não tem a menor chance. O nível deles precisa ser maior e eles precisam ser mais regulares. Jogam muito, é um quarteto espetacular, mas que precisa render de forma regular, né? Então um jogo como o Harden teve, um jogo como o Donovan Mitchell teve, um jogo discreto como o Mobley teve, aí o Cleveland não tem a menor chance. Com isso, vitória do Los Angeles Lakers. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!